A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador das nossas vidas, para cada um dos amados irmãos que estão aí, desse lado aí, que vão ver, ouvir no dia de hoje, a qual Deus já nos preparou esse momento maravilhoso para que a gente viesse falar um pouco, das Escrituras Sagradas, para que a gente viesse explorar um pouco daquilo que Deus tem para nossas vidas. E Deus ele me trouxe nessa passagem bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 24. Eu vou ler só um versículo da palavra do Senhor. Na realidade, eu vou ler os dois versículos. Lucas 24, o 38 e o 39, que diz assim: Mas ele disse: Por que estáis perturbado e por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vedes que as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E o 40 diz assim: Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Amados irmãos, esse texto da palavra do Senhor, ele traz ao nosso entendimento uma possível claridez. Ele abre nossos entendimentos, ele traz ao nosso entendimento, ele esclarece na realidade o nosso entendimento diante dessa passagem bíblica. A Bíblia diz que Jesus ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus se encontrou com uma mulher chamada por nome de Maria. Foi a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. Foi a primeira pessoa a ver Jesus ali ressuscitado, vivo. E Jesus disse a ela que ela fosse contar aos discípulos o que tinham visto, que Jesus tinha ressuscitado, e que eles esperassem lá que Jesus ia encontrar com cada um deles. Mas quando Jesus chegou aos discípulos, um deles não se encontrava naquele lugar, o discípulo chamado Tomé. E Tomé ele acreditava naquilo que ele tocava, ouvia. Ele acreditava naquilo que era mais real aos seus olhos. Era real, ele queria ver, ele queria tocar em Jesus. Então, Jesus, ele conhecendo e sabendo de todas essas coisas, Jesus, ele foi de novo com os discípulos, teve de novo com os discípulos. Na realidade, Jesus apareceu por 3 vezes aos discípulos. E nessa vez que Jesus foi, Tomé estava lá, Judas já estava morto, ele mesmo se enforcou, mas Tomé estava lá no meio dos discípulos que estavam ali com Jesus. E uma coisa me traz ao pensamento. Muitas das vezes, quando Deus traz a gente para a obra, quando Deus traz o ser humano do pecado, do lamaçal do pecado, às vezes as pessoas, eles mesmos colocam um empecilho, eles mesmos colocam dúvida no seu coração diante do Deus que ele está servindo. Mas Deus nessa manhã ele traz uma palavra maravilhosa para que nós venhamos entender que Deus ele vive, aleluia, ele é o mesmo. A Bíblia diz lá em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Então é necessário que a gente creia e confie mais no Senhor.
É necessário que, se Deus lhe chamou para uma obra, se Deus lhe chamou para fazer algo na sua obra, Ele vai cumprir na sua vida. Acaso você possa estar imaginando, pensando que ainda não aconteceu, o porquê de não ter acontecido, e às vezes vem da nossa incredulidade. Às vezes a nossa incredulidade é que faz com que as coisas não aconteçam na nossa vida. E às vezes é um tempo de Deus ainda que está para se cumprir na sua vida. Se o tempo de Deus ainda não chegou para a sua vida, descanse seu coração, fique em paz. Deus sabe o momento certo de se apresentar diante de cada um de vocês. O momento será um momento propício para que Deus venha agir sobre a sua vida. Não se preocupe, não fique perturbado. É só um processo que Deus tende a fazer na vida do homem para que Ele trate o homem conforme a sua vontade. Porque já imaginou você colocar um soldado para a guerra, e esse soldado não está preparado para combater, para guerrear, e logo ele vinha morrer? Então Deus, ele conhece, ele sabe, Deus, ele é estrategista, o maior estrategista é Deus, e ele conhece e sabe aonde deve colocar, no momento que deve colocar e no tempo que deve colocar. Então não se preocupe. A gente quer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, mas quando chega a oportunidade de Deus se apresentar a nós, de Deus nos entregar aquilo que Ele nos prometeu, muitas das vezes a gente faz como Tomé. Bota dentro do seu coração a incredulidade, a um ponto de chegar-se até Jesus e dizer: se és tu mesmo, né? Deixa eu tocar nas tuas feridas, né? E Jesus disse: toca, não só nas das mãos, mas a que foi feita do lado do peito. E coloca teu dedo para tu ver, né? Deus está dizendo nesta manhã, irmão, que a gente devemos ser mais, que a gente devemos acreditar, que a gente devemos confiar mais no Senhor. A gente devemos depositar nossa confiança em Deus. A Bíblia diz no Salmo 125, primeiro versículo diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que nem se abala, mas permanece para sempre. Quando a gente começa a confiar, as coisas começam a se abrir. E quando as coisas vão se abrindo, com certeza, Deus vai mostrando a cada vez mais, Deus vai se mostrando com a gente, Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai abrindo os entendimentos para que as coisas venham a acontecer na minha e na sua vida. É só uma questão de tempo para Deus trabalhar na sua vida. É só uma questão de tempo para Deus, na realidade, cumprir a palavra, porque trabalhar Ele já trabalha, cumprir a palavra na sua vida. É só uma questão de tempo. Então nessa manhã descansa teu coração, porque você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, você tem que crer que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece o que você está precisando, Ele conhece, Ele sabe até onde